Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, volume 2, janeiro de 1859. Parte C. Os Anjos da Guarda. Comunicação espontânea obtida pelo Sr. L., um dos médiuns da sociedade. Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura, a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre junto a vós seres que vos são superiores, que aí estão sempre para vos aconselhar, para vos sustentar, para vos ajudar a subir a áspera montanha do bem, que são os amigos mais certos e mais dedicados que as mais íntimas ligações que possais estabelecer na terra. Não é uma ideia consoladora? Estes seres aí estão por ordem de Deus. Foi Ele quem os pôs ao vosso lado. Aí se acham por amor a Ele, e junto a vós realizam bela e penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Os calabouços, os hospitais, os lugares de deboche, a solidão, nada vos separa destes amigos que não vedes, mas cujos suaves impulsos vossa alma sente, como lhes escuta os sábios conselhos. Se conhecesseis melhor esta verdade, quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria das mãos dos maus espíritos? Mas, em pleno dia, esse anjo do bem muitas vezes vos poderá dizer: eu não te disse? E tu não o fizeste. Não te mostrei o abismo? E nele te precipitastes. Não te fiz ouvir na consciência a voz da verdade? E seguiste os conselhos da mentira. Ah, interrogai os vossos anjos da guarda. Estabelecei com eles essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Nada penseis ocultar-lhes, pois eles têm o olhar de Deus e não os podereis enganar. Pensai no futuro e procurai avançar nesta vida. Vossas provas serão assim mais curtas e vossas existências mais felizes. Eia, homens, coragem, lançai para longe de uma vez por todas os preconceitos e os pensamentos ocultos. Entrai na nova via que se abre à vossa frente. Marchai, marchai, pois tendes guias a quem deveis seguir. O alvo não vos pode frustrar, porque esse alvo é o próprio Deus. Aos que pensassem ser impossível a espíritos realmente elevados ater-se a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos vossas almas, mesmo estando a milhões de léguas de vós. Para nós, nada é o espaço, e mesmo vivendo num outro mundo, nossos espíritos conservam suas ligações com o vosso. Desfrutamos de qualidades que não podeis compreender. Mas ficai certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças e de que não vos abandonou na terra sem amigos e sem apoio. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, sobre o qual vela como um pai sobre o filho. É feliz quando o vê seguir o bom caminho e sofre quando seus conselhos são desprezados. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, ficai sempre em contato conosco. Sereis mais fortes e mais felizes. São estas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem todos os homens médiuns. Médiuns hoje ignorados, mas que se manifestarão mais tarde, que se espalharão como um oceano sem limites
para afugentar a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruí. Homens de talento, educai vossos irmãos. Não sabeis que obra assim realizais? É a obra do Cristo, que Deus vos impõe. Porque Deus vos deu a inteligência e a ciência, senão para as repartirdes com os vossos irmãos, para os adiantar no caminho da ventura e da felicidade eterna? São Luís e Santo Agostinho. Observação. A doutrina dos anjos da guarda, que velam sobre os seus protegidos, apesar da distância que separa os mundos, nada tem de surpreendente. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra um pai velar sobre seu filho, mesmo à distância, ajudando-o com seus conselhos por correspondência? Que haveria, pois, de estranho em que os espíritos pudessem guiar aos que tomam sob a sua proteção de um mundo ao outro, de vez que para eles a distância que separa os mundos é menor que aquela que na terra separa os continentes? Uma noite esquecida ou a feiticeira Manosa. milésima-segunda noite dos contos árabes. Ditada pelo espírito de Frédéric Solier. Segunda publicação. Observação. Os algarismos romanos marcam as interrupções no ditado. Muitas vezes o trabalho só era recomeçado após 2 ou 3 semanas, e apesar disto, conforme já observamos, o relato se desenvolve como se tivesse sido escrito de um jacto. E isso não constitui um dos menos curiosos caracteres dessa produção de além-túmulo. Seu estilo é correto e perfeitamente apropriado ao assunto. Repetimos, para aqueles que poderiam ver nisto uma futilidade, que não o publicamos como obra filosófica, mas como estudo. Para o observador, nada é inútil. Ele sabe aproveitar-se de tudo para aprofundar a ciência que estuda. 3. Nada, entretanto, parecia dever perturbar a nossa felicidade. Tudo era calma em volta de nós. Vivíamos em perfeita segurança, quando uma noite, no momento em que mais seguros nos julgávamos, apareceu de repente aos nossos lados, posso assim dizer porque estávamos numa rotunda para onde convergiam várias aleias. Apareceu o sultão, acompanhado de seu grão-vizir. Tinham ambos uma expressão apavorante. A cólera havia alterado a sua fisionomia. Estavam, principalmente, o sultão numa exasperação facilmente compreensível. O primeiro pensamento do sultão foi mandar matar-me, mas, sabendo a que família pertenço e a sorte que o aguardava se ousasse tirar um único cabelo de minha cabeça, fingiu não me haver notado, de vez que, à sua chegada, eu me havia posto à margem. Mas precipitou-se com um furioso sobre Nazara, a quem prometeu não demorar o castigo que ela merecia. Levou-a consigo, sempre acompanhado do vizir. Para mim, passado o primeiro momento de susto, apressei-me a voltar ao meu palácio, a fim de procurar um meio de subtrair a estrela de minha vida das mãos daquele selvagem, que provavelmente ia cortar essa preciosa existência. E depois, que fizeste? Perguntou Manosa. Porque, afinal de contas, não vejo razão de te atormentares tanto para tirar tua amante da dificuldade em que a meteste por tua própria falta. Dás-me a impressão de um pobre homem que não tem coragem nem força de vontade quando se trata de coisas difíceis. Manosa, antes de condenar, deves escutar.
venho a ti depois de haver examinado todos os meios ao meu alcance. Fiz ofertas ao sultão, prometi-lhe ouro, joias, camelos, até palácios, se ele me entregasse a minha suave gazela. Tudo ele desprezou. Vendo repelidos os meus sacrifícios, fiz ameaças. Estas foram desprezadas como o resto. Ele riu de tudo e zombou de mim. Também tentei entrar no palácio. Corrompi escravos, cheguei ao interior dos quartos. Mas, a despeito de todos os meus esforços, não cheguei até a bem-amada. Tu és franco, Nureddin. Tua sinceridade merece uma recompensa e terás aquilo que vens buscar. Vou fazer-te ver uma coisa terrível. Se tiveres a força de suportar a prova pela qual te farei passar, podes estar certo de que reencontrarás tua antiga felicidade. Dou-te 5 minutos para te decidires. Passados 5 minutos, Nureddin disse a Manusa que estava pronto a fazer tudo o que ela quisesse a fim de salvar Nazara. Então, levantando-se, disse a feiticeira: Está bem, segue. Depois, abrindo uma porta ao fundo da sala, o fez passar à frente. Atravessaram um pátio sombrio, cheio de objetos horríveis, serpentes, sapos que passeavam gravemente em companhia de gatos pretos com ar de superioridade entre os animais imundos. 4. Na extremidade desse pátio havia uma outra porta que Manusa também abriu. E, tendo feito passar Nureddin, entraram numa sala baixa, apenas iluminada do alto. A luz vinha de um zimbório muito alto, guarnecido de vidros multicores, formando toda sorte de arabescos. Ao meio desta sala havia um rescaldo aceso e num tripé, sobre o rescaldo, um grande vaso de bronze, no qual fervia uma porção de ervas aromáticas, cujo odor, de tão forte, mal se podia suportar. Ao lado desse vaso havia uma espécie de poltrona grande, em veludo negro e de forma extraordinária. Quando nela se sentava, a gente desaparecia imediatamente, porque, tendo-se acomodado nela, Manusa, Nureddin a procurou em vão, durante alguns instantes, e não a percebia. De repente, ela reapareceu e lhe perguntou: Ainda estás disposto? Sim, respondeu Nureddin. Então vai sentar-te naquela poltrona e espera. Nem bem Nureddin sentara na poltrona e tudo mudou de aspecto. A sala povoou-se de uma multidão de figuras brancas, a princípio apenas visíveis, e que depois pareciam de um rubro sanguíneo, ou se diriam homens cobertos de feridas sanguinolentas, dançando uma ronda infernal. E no meio deles, Manusa, de cabelos esparsos, olhos chamejantes, vestes em tiras, tendo à cabeça uma coroa de serpentes. Na mão, à guisa de cetro, brandia uma tocha acesa que lançava chamas, cujo odor apertava a garganta. Depois de haverem dançado durante 1/4 de hora, pararam de repente, a um sinal de sua rainha, que para isso lançara a tocha numa caldeira fervente. Quando todas essas figuras se postaram em volta da caldeira, Manusa fez aproximar-se o mais velho, reconhecível por sua longa barba branca, e lhe disse: Vem cá, tu que segues o diabo. Devo encarregar-te de missão muito delicada. Nureddin quer Nazara, e eu prometi que lhe a daria. É um negócio difícil. Tanapla, conto com o teu auxílio. Nureddin suportará todas as provas necessárias.
Avante, pois. Sabes o que quero. Faze como o entenderes, mas faze. Treme se fracassares. Eu recompenso a quem me obedece, mas ai daquele que não me faz a vontade. Ficarás satisfeita, disse Tanapla. Podes contar comigo. Então vai e trabalha. 5. Assim que ela disse estas palavras, tudo mudou aos olhos de Nureddin. Os objetos tornaram-se o que eram antes e Manusa achou-se a sós com ele. Agora, disse ela, vai para casa e espera. Eu te mandarei um dos meus gnomos dizer o que deves fazer. Obedece e tudo irá bem. Nureddin sentiu-se feliz com estas palavras e mais feliz ainda por deixar o antro da feiticeira. Atravessou novamente o pátio e a sala por onde havia entrado. Depois, ela o acompanhou até a porta da rua. Aí, tendo Nureddin perguntado se devia voltar, ela respondeu: não, por enquanto. Seria inútil. Se for necessário, eu te avisarei. Nureddin apressou-se a voltar ao seu palácio. Estava impaciente por saber se algo de novo se tinha passado desde que saíra. Encontrou tudo no mesmo estado. Apenas na sala de mármore, sala de repouso para o verão, usada pelos habitantes de Bagdade, viu perto da bacia, colocada no meio da sala, uma espécie de anão de fealdade repugnante. Vestido de amarelo, com bordados vermelhos e azuis, tinha uma corcunda monstruosa, pernas muito curtas, rosto grande de olhos verdes e vesgos, uma boca rasgada até as orelhas e cabelos de um ruivo que rivalizava com o sol. Nureddin lhe perguntou como chegar ali e o que vinha fazer. Sou o enviado de Manusa, disse ele, para te entregar tua amante. Chamo-me Tanapla. Se és realmente o enviado de Manusa, estou pronto a obedecer-te. Mas avia-te. Aquela a quem amo está acorrentada e tenho pressa em libertá-la. Se tens pressa, conduze-me ao teu quarto e eu te direi o que é preciso fazer. Segue-me então, disse Nureddin. 6. Depois de haver atravessado pátios e jardins, Tanapla encontrou-se nos aposentos do jovem. Fechou todas as portas e lhe disse: sabes que tens de fazer tudo o que eu te disser, sem objeção? Vai vestir trajes de mercador. Levarás às costas um pacote contendo os objetos que nos são necessários. Vou vestir-me de escravo e carregarei o outro pacote. Com grande estupefação, Nureddin viu 2 enormes embrulhos ao lado do anão, embora não tivesse visto nem ouvido ninguém trazê-los. Depois, disse Tanapla, iremos à casa do sultão. Mandarás dizer-lhe que tens objetos raros e curiosos, que se ele os quiser oferecer à sultana favorita, nenhuma Uri jamais terá usado outros iguais. Conheces sua curiosidade. Ele terá vontade de nos ver. Uma vez em sua presença, não terás dificuldade em mostrar a tua mercadoria, e lhe venderás tudo quanto lhe levamos. São vestidos maravilhosos que transformam as pessoas que os vestem. Assim que o sultão e a sultana os vestirem, todo o palácio os tomará por nós e não por eles. A ti pelo sultão e a mim por Ozara, a nova sultana. Operada essa metamorfose, estaremos livres para agir à vontade e libertarás Nazara. Tudo se passou como Tanapla havia anunciado, a venda ao sultão e a transformação.
Depois de alguns minutos de horrível furor da parte do sultão, que queria expulsar os importunos e fazia um barulho terrível, Nureddin chamou vários escravos, conforme as ordens de Tanapla. Mandou prender o sultão e Ozara como escravos rebeldes, e ordenou a seguir que o levassem à presença da prisioneira Nazara. Queria verificar, dizia ele, se ela estava disposta a confessar seu crime e se estava preparada para morrer. Também quis que a favorita, Ozara, viesse com ele, a fim de assistir ao suplício que ele infligia às mulheres infiéis. Dito isso, marchou precedido pelo chefe dos eunucos, durante um quarto de hora, por um sombrio corredor, ao fim do qual havia uma porta de ferro, pesada e maciça. Tomando uma chave, o escravo abriu 3 fechaduras. Entraram num grande gabinete, comprido e de apenas 3 ou 4 côvados de altura. Ali, sobre uma esteira de palha, estava sentada Nazara, com uma bilha de água e algumas tâmaras ao lado. Não era mais a brilhante Nazara de outrora. Era sempre bela, mas pálida e emagrecida. Ao ver aquele que ela tomara por seu senhor, estremeceu de medo, pensando que tivesse chegado a sua hora. Continua no próximo número. Aforismos espíritas. Sob este título, daremos de tempos em tempos pensamentos avulsos em que poucas palavras resumirão certos princípios essenciais do Espiritismo. 1. Aqueles que pensam preservar-se da ação dos maus espíritos, abstendo-se das comunicações espíritas, são como crianças que julgam evitar o perigo colocando uma venda nos olhos. Tanto vale dizer que é preferível não saber ler nem escrever para não se expor à leitura de maus livros ou a escrever tolices. 2. Aquele que recebe más comunicações espíritas, orais ou escritas, está sob uma influência má. Esta influência se exerce sobre ele, quer escreva, quer não. A escrita oferece-lhes um meio de assegurar-se da natureza dos espíritos que atuam sobre ele. Se estiver bastante fascinado, a ponto de não os compreender, outros poderão abrir-lhe os olhos. 3. É necessário ser médium para escrever absurdos? Quem diz que entre todas as coisas ridículas ou más que se imprimem, não há aquelas que o escritor, impulsionado por algum espírito zombeteiro ou malévolo, representou ao escrever sem o saber o papel de médium obsedado? 4. Os espíritos bons, mas ignorantes, confessam sua insuficiência a respeito daquilo que não sabem. Os maus dizem que sabem tudo. 5. Os espíritos adiantados provam sua superioridade por suas palavras e pela constante sublimidade de seus pensamentos, mas não se vangloriam. Desconfiai daqueles que dizem enfaticamente estar no mais alto grau da perfeição e entre os eleitos. Para os espíritos, assim como entre os homens, a basófia é sempre sinal de mediocridade. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Aviso. As sessões que se realizavam às terças-feiras passaram agora para as sextas-feiras na nova sede da Sociedade, a Rua Montpensier, 12, no Palais Royal, às 8 horas da noite. Os estranhos só serão admitidos nas segundas, quartas e sexta-feiras mediante cartões nominais de apresentação. Em relação a tudo quanto interessa à sociedade, dirigir-se ao Sr. Allan Kardec, Rue des Martyrs, 8, ou ao Sr. Ledoyen, livreiro, Galeria d'Orléans, 31, Palais Royal. Allan Kardec.